Aleluia. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia, 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 Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nada, Pai, nada mais, Senhor. Nada além de ti, Pai. O Senhor é o suficiente, Pai. Obrigada, Jesus, por essa noite, Pai. Obrigada por essa oportunidade, Pai. Obrigada por essas portas abertas, Jesus. Obrigada por cada um que aqui adentrou, Pai. Senhor, aqui nós estamos por Ti, Senhor, para adorá-lo, Pai, para dizer o quanto nós Te amamos, Senhor, para aprender mais de Ti, para dizer, Pai, o quanto somos dependentes de Ti. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, a Ti, Pai, toda honra, toda glória, Senhor, todo louvor, toda adoração, Senhor. Pai, aqui estamos porque o Senhor nos permitiu estar, Senhor. Aqui estamos porque o Teu Santo Espírito nos convidou. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Fala a Tua igreja, Senhor. Pai, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito a falar neste altar, Pai. Senhor, que tudo aquilo que o Senhor me entregou, Pai, que nenhuma limitação, seja ela física, emocional, espiritual, Pai, que nada, Pai, eu venha reter, Senhor, e que a Tua igreja, Pai, possa sair daqui com a certeza, Pai, de que estiveram diante da Tua santa presença, Pai. Que todos, Pai, que aqui estão, possam se sentir tocados por Ti, Pai. E que juntos possamos adorar e compartilhar, ó Deus, aquilo que nós temos de mais precioso neste lugar, Senhor. A Tua presença, Pai. A Tua presença, Senhor. O que nós viemos buscar, a Tua presença. O que nós queremos encontrar, a Tua presença. O que nós valorizamos, a Tua presença, Senhor. A Tua presença para nós é tudo, Pai. Nada mais, Senhor. Se temos a Tua presença, nós já temos tudo, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Novamente, a paz do Senhor. Culto de louvor e adoração. Sempre que tenho a oportunidade, eu compartilho com os irmãos o quanto eu gosto do culto de louvor e adoração. Eu não sei vocês, mas o culto de louvor e adoração para mim, quando eu estou saindo de casa, é aquele culto que nós temos a certeza, precisamos entregar algo. É aquele culto que a gente pega a nossa listinha de pedidos para Deus e guarda. Porque é o culto de agradecer, é o culto para louvar, é o culto para adorar. Mais um mês está se findando e o Senhor nos sustentou, o Senhor nos livrou. Se foi um mês difícil, Ele estava conosco. Se foi um mês não tão difícil, Ele também estava conosco. E se aqui estamos, é porque Ele é conosco, amém? Podemos nos assentar. Glória! E também é um culto para matarmos as saudades, né? É um culto onde o pessoal da manhã se reúne com o pessoal da noite e aí nós ficamos mais fortes em adoração. Gostaria de ver e saudar e recepcionar os nossos visitantes. Glória, agora estou vendo todo mundo. Fábio, levanta a mão, Fábio, sim. É só hoje, Fábio, que precisa levantar a mão. Seja bem-vindo, Fábio. Maiara, foi o toalete, gente. Aqueles que estão próximos ao Fábio, Deus, nossos abraços de boa-vinda. Sejam muito bem-vindos e que esse seja o primeiro de infinitos encontros, onde juntos possamos estar aqui louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. E aquilo que nós temos de mais precioso aqui, que possamos compartilhar hoje, que é a presença do Senhor, amém? Então vamos lá, igreja. Vocês estão felizes? Glória! A palavra que nós vamos estar compartilhando hoje está no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. E eu convido a igreja a estar bem atenta aos detalhes.
bem atenta a coisas que talvez pareça assim, mas para que eu preciso saber disso? Para que no final você consiga entender aquilo que o Senhor quer falar, amém? Amém? Oh, glória. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14, nos diz: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, igreja? Glória a Deus. Vocês têm ouvidos? Amém. Eu também. Que possamos estar atentos ao que o Espírito tem a nos falar nessa noite. Igreja, nós sabemos que o livro de Apocalipse ele foi uma revelação dada ao apóstolo João, certo? E que João, no momento em que ele teve essa revelação e ele escreveu o livro de Apocalipse, ele estava exilado numa ilha. Então as autoridades ali da época, cansados de prender, torturar João, falaram: não tem jeito. A única forma de calar esse homem é isolar ele numa ilha, coloca ele lá e aí a gente cala de uma vez por todas e deixa lá até morrer. E lá, naquele lugar, aquele homem teve uma revelação de Deus e o que ele escreveu, eu e você estamos lendo. Não conseguiram calar João. E aí nós sabemos que Jesus ali, ele orienta João a escrever 7 cartas. E essas cartas foram destinadas a 7 igrejas da Ásia. E eu sempre penso assim, igreja, se essa leitura chegou até nós, é porque ela pode falar conosco nos dias de hoje. Porque muitas vezes nós lemos assim, ficamos olhando e falamos: mas isso aí era para aquela igreja, né? Será? Aí o que nós precisamos fazer? Vamos entender o que o Senhor quis falar para aquelas igrejas e vamos fazer uma autoavaliação. Aquilo que se encaixar em nós, aquilo que a gente precisa mudar, amém. Aquilo que não é para nós, nós vamos descartando, ok? Então vamos lá. A igreja de Laodiceia é a última carta, a 7ª carta. E Laodiceia, gente, era uma cidade muito rica. Muito rica. Naquela cidade tinham bancos, serviços naquela época diferente. Era uma cidade também que eles tinham um destaque na produção de malhas. Diferente, eram malhas pretas, brilhantes. Naquela cidade também tinham muitos oftalmos.
E aí quando você começa a pesquisar ali sobre a cidade de Laodiceia, ela tinha muitas características peculiares, sabe? Coisas diferentes que não tinham nas outras, que não tinham nas cidades próximas. Aí quando você começa a pesquisar, fala que ali eles tinham desenvolvido ali pomadas para os ouvidos, colírios que curava várias doenças dos olhos. Era uma cidade bem instruída, bem rica, bem famosa. Mas aquela cidade também ela tinha outras características. Ela ficava próxima a outras duas cidades. Uma cidade chamada Colossos e uma cidade chamada Hierápolis. E por que eu estou falando disso? Porque olha só que interessante. Em Colosso, as águas eram frias e agradáveis. Uma das cidades próximas à cidade para a qual tem a igreja que Jesus escreveu a carta. E a outra, Hierápolis, tinha águas termais, águas quentes, sabe? Como a gente tem em Caldas Novas. Olha que interessante, só que Laodiceia não tinha fontes próprias. Então ela precisava de águas que vinham das cidades vizinhas. Só que essas águas, assim, numa das cidades a água era fria. Da outra, as águas eram quentes. E tinham arquedutos que lhe traziam a água até Laodiceia. E quando essa água chegava na cidade de Laodiceia, essa água chegava morna. E água morna não é muito bom para beber, né, gente? É bom? Não. E aí a gente começa a entender que quando Jesus escreve, quando João ali, orientado por Jesus, escreve a carta para a igreja, ele usa elementos estruturais daquela cidade. Sabe, gente, porque Jesus, ele sempre procurou falar com o povo naquilo que o povo estava inserido. Então, observa que quando a carta começa a ser escrita, a palavra diz que o Senhor chama aquela igreja de uma igreja morna. Sabe? E aquilo para eles já é familiar, porque a água para eles era morna mesmo. A água que chegava era morna. E aí nós vamos lendo a palavra do Senhor, e aí você vai vendo que as coisas começam a se ligar. E aí aqueles pequenos detalhes que às vezes a gente fala assim, mas para que eu preciso saber se uma água era quente ou outra era fria? Para que a gente possa entender que na nossa vida também é assim. O Senhor vai trazer exemplos que vai falar com você nessa noite. Porque o Senhor não fala com quem está ausente, igreja. Se eu e você estamos nesse lugar, a mensagem é para mim e para você. Se essa carta foi direcionada para a igreja de Laodiceia, aquela igreja ela tinha características que iriam se identificar com a carta. E se a igreja de Laodiceia pegasse a carta de uma outra igreja, não ia entender. Mas a carta que o Senhor escreveu foi para aquela igreja. Observe que tinha as características daquela igreja. Só que quando nós olhamos as demais cartas, Jesus sempre trazia ali um elogio e uma exortação. Ele exaltava o que estava bom e tentava ensinar aquilo que estava errado. Se nós observarmos aqui para Laodiceia, também foi assim. Porque o Senhor diz, conheço as suas obras. Está vendo? Era uma igreja que tinha obras. E se nós olharmos, igreja, as outras cartas, tinham igrejas que tinham pecados. Tinha igreja que tinha a doutrina de Balaão. Eles comiam alimentos que haviam sido sacrificados para demônios. Tinha igreja que tinha a cultura de Jezebel, imoralidade sexual. Tinha um negócio pesado nas outras igrejas também. Só que nas outras cartas o Senhor não falou em vomitar. O Senhor destacou o que estava bom, apontou o que estava ruim, como consertar. Mas quando nós falamos de vomitar, aí é um negócio mais, pesado. Porque olha, quando nós pensamos em ânsia, náusea, vomitar ali, é algo que está dentro de nós que não está fazendo bem e o corpo vai lutar para expulsar.
Então, quando nós paramos para analisar friamente assim, quando o Senhor fala, mas antes fosse frio ou quente, mas por ser morno me causa náusea, tenho vontade de vomitar, sabe, gente? Vomitar, expulsar do corpo. E aí a gente começa a parar e pensar, qual era o pecado dessa igreja? Fala que é uma igreja que tinha obras, uma cidade rica, próspera, uma cidade que se destacava na cura de doenças, nos olhos, ouvidos, tinha uma produção de lã diferenciada. Senhor, qual que era o pecado dessa igreja, gente? Porque aí a gente começa a se preocupar, né? Sabe o que faltava nessa igreja? Intensidade. Intensidade. Aí você vai falar, pronto, pastor, agora eu não entendi. Gente, nós começamos pensando assim, ó. Abra uma palavra do Senhor em 2 Crônicas. Vamos ver um pouquinho sobre a vida de um rei. Nós vamos voltar na igreja de Laodiceia. 2 Crônicas, capítulo 25. 2 Crônicas, capítulo 25. Amazias tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar e reinou por 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Eu vou ler de novo. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Igreja, que essa não seja a minha e a sua marca de vida. Ele até fez o que era aprovado diante de Deus, mas não de coração. Que esse não seja o slogan da nossa igreja. Que essa não seja a marca do nosso legado. Porque a palavra do Senhor em Jeremias 29:13 nos diz: vocês me procurarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. A igreja de Laodiceia fazia obras, a igreja fazia, mas não de coração. E o que o Senhor nos pede hoje? Entrega. Para que nós possamos encontrá-lo, igreja, nós precisamos buscá-lo de todo o coração. E o que tinha nessa igreja, gente? Essa igreja, ela tinha religiosidade. Quando nós lemos, novamente, voltando lá em Apocalipse, a palavra nos diz: você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. E é essa a mentira que a religiosidade tem para convencer aqueles que estão no caminho em direção a Cristo. Muitas vezes, o fato de ser uma igreja, uma cidade rica, a pessoa começa a pronunciar muito adquirir, conseguir, fiz, aconteci. Percebe? Tudo eu. Mas muitas vezes o que a religiosidade tenta nos fazer esquecer é o tamanho da nossa dívida com Deus. Igreja, é impagável. Sempre foi impagável. Mas muitas vezes a gente não tem essa noção. Então vamos buscar exemplos. A palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Eu vou comentar, eu acredito que é uma parábola que todos conheçam, para que a gente possa ganhar tempo. Nos fala de um credor incompassivo. Então a palavra nos fala o seguinte, que existia um homem que ele devia um valor
enorme ao seu senhor. E a palavra nos diz que aquele homem ele foi acertar contas com o seu senhor. A palavra também nos diz, igreja, que o valor da dívida era 10.000 talentos. É muita coisa. Se você for pesquisar, 10.000 talentos equivale a 60 milhões de dias de trabalho. É muita coisa. Se nós fôssemos comparar hoje o valor do salário mínimo, chegava ali uma dívida de 2 bilhões, 2 bilhões e meio, bilhões. É muita coisa. E esse homem, ele foi chamado diante do seu senhor ali para ver o que poderia ser feito para acertar essa dívida. E a palavra diz que a dívida era tão grande que fala assim, em vender seus filhos, sua esposa, sua família. E mesmo assim não ia conseguir pagar. E esse homem, ele se coloca diante do Senhor, ajoelha e pede por misericórdia. Amém. Ele pede para que o seu Senhor tenha paciência com ele. Porque um dia ele iria pagar. Igreja, até o momento em que ele está prostrado, pedindo misericórdia e paciência, ele está reconhecendo. Mas a partir do momento que ele fala que ele teria condições de pagar, ele já não entendeu nada. É uma dívida impagável. E quando nós não temos noção do quanto o Senhor nos perdoou, aí nós não temos bagagem, conteúdo para falar. Sabe por quê? Porque essa mesma parábola nos diz que esse homem ele teve a sua dívida perdoada, mas logo à frente ele encontrou uma pessoa que devia para ele um valor insignificante comparado ao que ele foi perdoado, e ele não perdoou. Sabe, igreja, a gente precisa entender o valor da nossa dívida com o Senhor. Porque só aí nós vamos dar valor ao tamanho do amor que Ele teve e tem conosco. Sabe, muitas vezes a gente precisa de exemplos. Vamos falar de exemplos. Eu gosto de exemplos. Vamos imaginar que a gente tem, eu e a Camila aqui, um acerto. E aí eu devo R$10 para a Camila. E aí eu fui pagar os R$10 para a Camila e a Camila falou, não precisa. Deixa quieto. Hoje você me deve 10, amanhã eu te devo 10, está tudo em casa. Amém. Amém. Agora eu vou para a Janaína aqui. Vamos imaginar que o nosso negócio aqui já aumentou um pouquinho, Janaína, é R$1.000. E eu te devo R$1.000 e quando eu for pagar, você fala assim, não precisa não, pastora. Está em paz, está em casa. Agora vamos imaginar que eu fiz um negócio aqui com a Simone. E a gente negociou aqui a compra de uma casa e eu devo 100 mil para a Simone. E eu batalhei, juntei, guardei e vou honrar. Eu vou pagar 100 mil, gente. E a Simone fala, não precisa não, pastor. Precisa pagar não. Vocês estão entendendo assim, gente, o nível de gratidão? Agora você imagina uma dívida como essa, impagável. Seus filhos já nasceriam devendo. Seus netos já nasceriam devendo. Porque dívida é assim, né? O negócio não fica estático, vai aumentando, né? Não teria, gente, não teria como pagar. E aí, de repente, precisa pagar, mas não. Eu dei o meu filho para pagar a tua dívida. Está perdoado. Era impagável. E quando nós entendemos isso, igreja, aí aquilo que nós fazemos para Ele não é para alcançar mais nada. É porque nós fomos e somos amados. É por amor. E é isso, igreja, que nos faz sermos intensos.
É isso que nos faz sermos quentes. O que inflama uma igreja, um povo, é o Evangelho. É a presença de Deus. E essa igreja, em meio à religiosidade, havia perdido essa intensidade. Havia perdido essa essência. Até fazia, mas não era de coração. Até fazia, mas já não tinha intensidade. E se tem algo, igreja, que o diabo tem investido nos dias de hoje, é informar crentes, cristãos, mornos. E nós precisamos estar atentos ao que o Espírito quer nos mostrar nessa noite. Sabe, igreja? A quem mais foi perdoado, mais ama. Aí você vai me falar, mas pastora, santidade, a oração, o dízimo, a entrega, a busca, amém, igreja? É isso mesmo, tudo isso faz parte. Mas para que nós possamos entender que não é para conquistar a aprovação de Deus, é porque nós queremos ter um relacionamento com Ele. É porque nós fomos e somos amados. É gratidão, igreja. E quanto mais nós conhecemos, mais nós queremos conhecer. E quanto mais nós nos aproximamos, mais perto nós precisamos desejar estar, para não perdermos a nossa intensidade. Igreja, nós estamos falando de um apóstolo, o apóstolo João, já velho, exilado, abandonado numa ilha. E o homem queimava. Igreja, quando nós pegamos as cartas do apóstolo Paulo, o homem escreveu a maioria das cartas preso. Até o fim, aquele homem queimava. Igreja, nós precisamos queimar. Precisa existir em nós uma essência, igreja, que independente do tempo, independente da circunstância, independente até mesmo da nossa força física, da nossa energia, nós precisamos queimar em espírito, igreja. Sermos intensos. Jamais permitir nos tornarmos uma igreja que causa náusea no Senhor. Ele nos amou e nos ama demais, igreja. Nossa dívida era impagável. E quando nós continuamos aqui, igreja, num versículo 20 da leitura que nós fizemos lá em Apocalipse, o Senhor fala, eis que estou à porta e bato. Igreja, o Senhor estava fora. Igreja, como assim? O Senhor estava fora? Era uma igreja que tinha obra, sim. Nós fomos hoje, nos reunimos, a música foi boa, a comunhão foi boa, a união foi boa, o barulho foi legal. Deus não estava, mas foi bom. Misericórdia, igreja. Eis que estou à porta e bato. E se abrir, eu entrarei e cearei. Igreja, não tem sentido estarmos aqui se Ele não estiver. Não tem sentido nos unirmos aqui para adorar. Aqui, igreja. Mas foi legal, pastora, foi divertido, Não tem sentido, igreja. Nós só temos uma função aqui, atrair a presença dEle.
é por Ele, é com Ele, é para Ele. O resto, igreja, aí é consequência. É muito bom revê-los. É muito bom saber que as lutas não têm paralisado. É muito bom saber que mesmo em meio a espinhos, temos conseguido chegar. Às vezes uns passinhos lentos, às vezes se arrastando, mas chegamos. É muito bom, igreja. E sentimos falta daqueles que não vêm. Sentimos falta. Sentimos falta de ver, de falar, de abraçar. Amém, é o amor de Deus em nós. Mas se Ele não estiver, não tem sentido. E nós sempre precisamos estar atentos se Ele está. Igreja, se Ele está, pode ter certeza, é notório. Igreja, se Ele está. Se Ele está, igreja, tudo é diferente. Tudo é diferente. Você nem precisa pedir. É só você sentir a presença dele que a atmosfera muda, os teus pensamentos mudam, o peso daquele problema que você entrou com ele já mudou. Durante o culto, durante o louvor, durante a palavra de abertura, ele vai falando, igreja. Num detalhe assim, sabe? Uma coisinha assim, e você pegou. Foi para você. Não tinha como ninguém saber, foi para você. Se ele está, ele fala. E nós precisamos estar sempre atentos quando Ele fala. Nós não podemos ser aqueles que fazem, mas não de coração. Nós não podemos ser aqueles que fazem sem amor. Nós não podemos ser aqueles que fazem sem foco. Eu sei quem eu tenho buscado. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem tem me sustentado. Eu sei quem me ama. Eu sei quem pagou a minha dívida. Eu sei quem eu vim buscar. Eu sei quem eu vim encontrar. É foco, igreja, é foco. Mas, como eu falei, em todas as cartas, o Senhor falou. O problema, elogiou o que estava bom, como Ele falou também com essa igreja. Tenho visto as suas obras. Mas existem pontos a serem mudados. E nós percebemos que existem homens na Bíblia, como eu já citei, o apóstolo João, o apóstolo Paulo, que a gente percebe que eles chegaram a um ponto de entender o valor da presença do Senhor, com declarações como aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo fala em Filipenses. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. Filipenses 3, o apóstolo Paulo fala assim, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Nesse momento da vida de Paulo, ele estava ali falando de líderes que o orgulho já tinha alcançado o coração. E aí Paulo fala, olha, se tem alguém aqui que pode se achar, seria eu. Quer falar de título? Tenho vários. Sou hebreu, fariseu. Em relação à lei, até a igreja eu persegui. Irrepreensível. Pode procurar, vocês não vão achar nada de errado naquilo que eu acreditava, servia, fazia com excelência. Mas tudo isso, pego todos esses méritos diante de Cristo, isso não é nada.
Aí nós começamos a entender porque esses homens ainda queimavam. No fim da vida, em meio à perseguição, prisão, exilado, fome. Gente, muitas vezes quando a gente fala preso, imagina as cadeias da época. Ninguém ia visitar esses homens não, gente. Paulo vai levar Silas ali para pegar e ajudar a escrever ali, enviar as cartas. Mas era sofrimento mesmo. Mas eles ainda queimavam. Porque eles haviam entendido quem eles eram e quem Deus era. O que eles tinham e o que Deus deu. E aí a gente começa a aprender. A pergunta é: a maior dificuldade do cristão mudou? Não. Nossa maior dificuldade, igreja, ainda tem sido nos mantermos constantes. Nos mantermos intensos. Com todo relacionamento com nosso Deus não é diferente. As rotinas, as circunstâncias, as lutas, as vitórias. Sabia que até as vitórias às vezes nos afastam de Deus, igreja? Sabia? Tem hora que a gente pede tanto uma coisa para Deus, Senhor, parece aqueles filhos mimados. Passa um dia, no outro dia já pede de novo, aí às vezes pula um dia, às vezes nem pula, já pede de novo e pede. Aí Deus concede. Depois você usa isso como desculpa para se afastar dele. Igreja, a luta não mudou. O inimigo é o mesmo. Ele tem aprimorado as táticas. Mas a intenção dele é fazer com que eu e você se tornem nauseantes para Deus. É fazer com que as igrejas de Cristo se tornem mornas, neutras, indiferentes. Bata ponto, sabe? Eu fui lá, eu fiz, hein? Eu fiz, ninguém pode falar que eu não fiz. Tá lá, tá feita, entregue, fui, participei e tal. É isso. Não é isso. É de coração. Sem querer nada em troca. Já recebemos. É por amor. Não é para agradar homens. Porque se for para agradar homens, tem hora que o homem falha. Não vê, não reconhece, não enxerga, não agradece, esquece. Aí desanima. Não é para homem. É por ele. Porque o meu coração queima. E ele fala que se nós buscarmos de coração, ele se faz achado nosso. Nós vamos encontrá-lo. E é isso que eu vim fazer. E é isso que eu vim buscar. E é por isso que eu sirvo. E é nisso que eu creio. Sabe, igreja, muitas vezes nós agimos como Marta. Jesus está na sala e a mulher está trabalhando na cozinha. Se Jesus está na sala, é na sala que eu quero estar. Mas eu estou na cozinha porque ninguém quer estar na cozinha. Mas eu quero estar na sala, eu quero estar onde Jesus está. Nós precisamos ter sabedoria. Eu faço depois de adorar. Eu faço depois de ouvi-lo. A prioridade é dele. O Senhor está na casa. É na casa que eu quero estar. É aos seus pés, aprendendo dele. Esse é o melhor lugar. E esse ninguém tira. Muitas vezes quem tira somos nós mesmos, quando nós escolhemos estar na cozinha. Porque depois que eu estiver diante dele, entendendo que a minha dívida era impagável e foi perdoada, igreja, aí depois ele me potencializa e eu tenho certeza que Maria sai dali fazendo muito mais do que Marta tinha feito, em vez de ficar lá murmurando, que também nem estava fazendo, só estava reclamando. Vamos ter sabedoria. Vamos ter cuidado. Vamos estar atentos. Todas as cartas
palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala às igrejas. Tinham características para a igreja de Laodiceia? Tinha, e agora nós vamos entender. Quando o Senhor dá um conselho para a igreja. Olha só, igreja. Que coisa linda. Vamos lembrar que o anjo, através da vida de João, está escrevendo para uma igreja rica. Não foi isso? Rica. Uma igreja que tinha ali uma fábrica de malhas, se destacava por isso. Uma cidade que tinha ali colírios, remédios para os ouvidos. Olha o que o Senhor orienta. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Nossa. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os olhos e poder enxergar. Oh, meu Deus. A igreja não era rica? O Senhor está pedindo para comprar o ouro dele. A igreja não tinha lá uma fábrica de malhas? Compre roupas brancas. Oh, igreja. Tinha colírio que curava várias doenças nos olhos lá, se destacava por isso. Tudo aquilo que a igreja achava que era um destaque, para o Senhor não tinha valor. E muitas vezes, igreja, é isso que o mundo, o sistema tenta nos confundir, invertendo valores. Sabe, igreja, quando Deus fala para aquela igreja comprar ouro refinado, é porque Ele está dizendo que existia ali uma ostentação, algo que eles davam tanto valor. E Deus estava explicando que para Ele aquilo não tinha valor. E muitas vezes nós entendemos tão errado. Sabe, igreja, aquela passagem lá em Apocalipse que fala que as ruas do céu são de ouro? Né? Sabe aquela passagem lá e a gente fala, aí sim, hein? O negócio é diferente. Pobre só uma vez mesmo, né? Na terra. Aqui o negócio é, a rua é de urgente. Sabe o que o Senhor quer falar? Porque aquilo que nós damos tanto valor aqui na terra, lá eles pisam. Sabe? É como se esse ouro chegasse lá no céu e os anjos perguntassem, isso aqui, o que a gente faz? O povo lá na terra gosta. Se mata por isso. Aqui não tem valor não, pode pôr aí no chão para pisar. Porque no céu o dinheiro não é senhor, é servo. Aquilo que aquela igreja se gabava tanto de ter, adquirir riquezas. E o Senhor está falando, compra de mim ouro refinado. Compra de mim aquilo que realmente tem valor. E nós precisamos estar atentos, igreja, porque muitas vezes, de uma forma humana, nós olhamos a vida de outras pessoas e nós falamos o quanto Deus tem abençoado aquela pessoa, né? E a gente olha assim e fala, meu Deus, né? O negócio é próspero, onde põe a mão o negócio dobra aí. E se nós pararmos para pensar, quando Jesus esteve aqui na terra, tudo aquilo que hoje nós consideramos bênção, ele não teve, né? E existiu homem mais abençoado que ele? Muitas vezes, aqueles que nós olhamos que são desprovidos dessas bênçãos, são aqueles que têm uma maior facilidade de encontrar a Deus. Sabe por quê? Não tem onde se apegar. Não tem no que se apegar. E muitas vezes aquilo que nós achamos bênção, pastora, mas é pecado ter? Óbvio que não, né, gente? Claro que não. O pecado é fazer como essa igreja, achar que isso basta. Adquirir riquezas, estou rico, não preciso mais de nada.
O Senhor está falando para essa igreja: eu vejo de uma forma diferente. E o que o Senhor está nos chamando, nos convidando hoje é para que nós venhamos a enxergar como Ele enxerga. Venhamos a dar valor àquilo que Ele valoriza. Venhamos a fazer aquilo que lhe agrada, com intensidade e de coração. Para que nós não venhamos a sofrer com um orgulho, autossuficiência. Já tenho. Se nós pararmos para analisarmos a palavra do Senhor, Ele veio e passeou e passou e andou, sentou, comeu com muitos, mas Ele só tocou naquele que se achava necessitado de ser tocado por Ele. Aqueles que já entendiam, aqueles que já sabiam, aqueles que já conheciam, aqueles que estavam são, o Senhor não tocou. Que nós possamos estar sempre sedentos pelo toque do Senhor. Que nós possamos estar sempre posicionados diante dos pés do Senhor, porque nós temos que aprender cada dia um pouquinho. Cada dia um pouquinho, gente. E não é nem porque o Senhor não pode nos explicar tudo de uma vez, é porque a gente não tem capacidade de entender. É aos pouquinhos. Mas eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu quero que da forma que o Senhor me veja, seja a forma que eu me vejo. Eu não quero viver uma vida de engano, igreja. Aquela igreja achava que estava fazendo e acontecendo. Mas o Senhor os classifica como miseráveis, pobres, cegos e nus. E o conselho do Senhor para aquela igreja é exatamente naqueles 3 pontos que eles acham que eles já tinham. E o Senhor está falando: é rica? Então compra de mim o ouro refinado, aquele que tem valor no céu. Muitas vezes o que vocês estão dando valor, para mim não tem valor. Ah, igreja, para nós, o maior valor é a presença de Deus. O céu tem tudo, igreja. Imagina, o céu tem tudo, mas o que tem de maior valor lá, o motivo pelo qual os anjos adoram de dia e de noite, é a presença de Deus. É isso que tem valor no céu. É isso que precisa ter valor para nós. Todo o resto, igreja, por mais glamouroso, por mais confortável, bonito, atraente, é insignificante diante da grandeza do nosso Deus. É insignificante tudo aquilo que a gente possa adquirir, ter com as nossas forças, sendo resposta de oração. Igreja, é insignificante. Chegará um dia que nós vamos desapegar, largar, mas igreja, sem nem olhar para trás. É o Senhor vindo nos buscar. É essa a visão daqueles homens. Sabe? Quando a gente fala as roupas brancas, as roupas, igreja, ela é uma extensão da nossa identidade. E a palavra do Senhor em Colossenses 3, do versículo 9 e 10, apóstolo Paulo fala: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Quando o Senhor fala: compra de mim roupas brancas e vista-se para cobrir a vergonhosa nudez, o Senhor está falando: vocês são filhos, se comportem, se vistam como filhos. E não é só a vestimenta, gente, porque a vestimenta é o que eu sempre falo, gente, é consequência. É consequência. Quando você está se arrumando, a sua intenção é o quê?
é transmitir através das roupas a tua essência. Tem um pessoal que é mais despojado. Eu gosto assim, me visto assim. Tem um pessoal que já é mais arrumadinho, gomadinho, negocinho mais apertadinho e tal. É a extensão da identidade daquela pessoa. Mas o que o Senhor está nos falando aqui são de vestes espirituais. Uma extensão daquilo que Ele nos chamou para ser. Filhos. Igreja, as pessoas precisam olhar para mim e para você e destacar, sim, os nossos, como eu posso dizer, talentos. Óbvio, somos todos talentosos, somos filhos do Deus poderoso. Ele derrama mesmo, Ele dá talentos. É lindo. Mas sabe, quando os ímpios, já foi falado aqui hoje, quando os ímpios olhavam Abraão, o que eles admiravam mesmo era o Deus de Abraão. Abraão, nós sabemos a fé daquele homem, o pai da fé. O homem que quando Deus pediu, entregou o seu filho, o seu único filho. Nós sabemos do amor. Mas aqueles homens, assim como muitos ímpios também que não conhecem a palavra do Senhor, não sabem a história de Abraão, mas temiam o Deus de Abraão. Quando a gente vê ali Isaac, Jacó, eles falam, gente, não é possível, não é humano. O que aqueles homens enxergavam na vida daqueles que queimam e confiam no Senhor até o fim, é o poder do Deus daqueles homens. E entendem que as bênçãos, os talentos, tudo aquilo que ele tem, é porque ele ama e teme ao Deus Criador. E por último, igreja, o último conselho é: compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Uma cidade que era famosa por ter colírios que curavam doença dos olhos carnais. Mas o que o Senhor está falando aqui é que os olhos espirituais, eles eram cegos. E sabe qual que é a visão que o olho espiritual sadio consegue ver? Está em Apocalipse 4. Apocalipse 4. É a visão que um homem exilado, que havia sido preso, torturado, abandonado numa ilha para morrer, teve. Porque nele restava intensidade. Ele ainda queimava. Apocalipse 4. A partir do versículo 1. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo, como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. E diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Igreja, para sermos intensos, a nossa visão não pode ser na mesma perspectiva da terra. O que Deus proporcionou para João é acessível para mim e para você hoje. Igreja, quando aquele véu rasgou, o caminho foi aberto. O acesso é para mim e para você. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus querendo mostrar para Deus a nossa visão das coisas. Senhor, olha a minha vida. Olha a minha luta. Senhor, olha a minha casa. Senhor, olha esse trabalho. Senhor, olha. E hoje Ele está te falando, vem, assim como Ele falou para João, sobe aqui, deixa eu te mostrar como é que eu vejo a tua luta, deixa eu
te mostrar o que eu vejo para sua casa. Para de usar esses colírios aí. Usa o meu. Compra de mim. Que eu tenho preparado. Mas sabe, igreja, muitas vezes a gente chega diante do Senhor e o Senhor levanta assim como Ele levantou João, assim como Ele levantou Paulo, assim como Ele levantou seus profetas, para falar que Ele tem algo preparado para você que vai além daquilo que você está enxergando. Mas muitas vezes você não deixa nem Deus falar, porque você quer que Ele veja do jeito que você vê. Mas Ele está te falando do jeito que você vê, não é o jeito que vai acontecer. Você está vendo no calor da emoção, da circunstância, acabou de acontecer, espera. Eu quero só te ensinar. O que faz sermos intensos? Olhar como Deus olha. Ah, mas se eu olho pelos olhos humanos, não é isso não que eu estou vendo, pastor. Não importa. Não importa. Se João olhasse ali para aquela ilha, ele não ia ver nada. Não ia ver nada. Ele estava exilado, calado, morto. Ia ficar pensando. Se desse ouvido ao diabo, ia ficar pensando. Fiz tanto para acabar aqui. Preso, sozinho. Não é com os teus olhos. Não é essa visão. Precisamos enxergar aquilo que o Senhor quer que nós enxergamos. E para ter essa visão, nós precisamos comprar dele aquilo que nós não somos capazes de ter nem produzir. Ali nós estávamos diante de uma igreja, de uma cidade rica, com conhecimentos singulares, peculiares para a época. E o Senhor está falando, tudo isso aí que vocês estão dando valor, para mim não tem. Tudo aí que vocês estão fazendo, deve ser para vocês mesmos, porque eu não estou aí. Vocês chegam aqui, para mim, como algo morno, que me dá náuseas. E eu quero falar naquela igreja de Laodiceia, como eu falei, talvez se uma outra igreja pegasse a carta, ela não ia entender os detalhes. Porque na carta para a igreja de Laodiceia, tinha detalhes para a igreja de Laodiceia. E o que o Senhor está falando aqui é para a igreja embaixada cristã. Que tudo aquilo que nós venhamos a fazer, seja de coração. Que nós possamos entender a cada dia que a nossa dificuldade continua sendo a mesma. Sermos constantes, termos intensidade, sermos intensos naquilo que nós fazemos para Deus. E que a motivação não seja estarmos aprovados diante dele, porque ele nos amou quando ainda éramos miseráveis, cegos e nus. Porque ele nos amou quando nós não tínhamos nada a oferecer. E comparado àquilo que ele nos entregou, nós ainda não temos nada para oferecer a ele. Que seja comparado ao que ele nos entregou e nos entrega todos os dias. E que quando nós começarmos a sentir que o negócio está esfriando, porque às vezes acontece, igreja, que nós possamos redirecionar o nosso foco. Opa, o que eu tenho ouvido? O que eu tenho deixado chegar ao meu coração? Para quem que eu tenho dado esse poder de fazer com que o meu amor por Deus esfrie? Igreja, às vezes a gente tem dado poder por umas coisas que... pastora, mas é difícil. Mas ele não disse que seria fácil. Mas assim como foi para essas 7 igrejas, é na minha e na tua vida, é na nossa igreja. O Senhor vai nos mostrar aquilo que está bom e aquilo que Ele não está. Ele não apenas aponta o dedo, mas Ele ensina como melhorar. Busque no Senhor. Compre nele colírio para que nós possamos enxergar como Ele enxerga. Compre dele o ouro, porque esse é refinado, é o ouro que tem valor no céu. Busque no Senhor aquilo que tem valor para Deus. Não permita
Que o inimigo, o sistema, inverta os valores dentro da sua cabeça. Enquanto nós estivermos aqui, o Senhor vai nos dar aquilo que nós precisamos para viver aqui. Uns têm mais, outros têm menos, não sei. Adquiriu. Mas não é isso que vai nos fazer diferente lá no céu. Porque lá no céu nós todos vamos ter igual. E sabe o que nós vamos ter de mais valoroso lá? A presença de Deus. E sabe o que nós temos de mais valoroso aqui? A presença de Deus. E nós somos tão ricos, igreja, tão ricos, que Deus nos permite usufruir da presença dele ainda estando aqui. Igreja, já pensou? É bom demais, mas vocês só vão saber quando chegar lá. Não. Quando nós nos reunimos, nosso Deus, ele é apaixonado por vidas, por almas. Igreja, quando nós nos reunimos, culto de louvor e adoração. Está entendendo o poder do culto de louvor e adoração? Igreja, é um momento que nós podemos abrir o nosso coração, que nós podemos entregar, que nós podemos adorar. E a nossa adoração atrai a presença de Deus. Não tem nada, igreja, mais valoroso que isso. Nada. Mas nós sempre precisamos estar atentos. O Senhor está na casa. Sabe, igreja, ao entrar por aquelas portas ali, a nossa preocupação é: o Senhor está na casa? Porque foi Ele que eu vim ver. É Ele que eu vim buscar. É Ele que eu vim adorar. É dele que eu vim aprender. É para Ele. É por Ele. Amém? Pessoal do louvor, se quiser se colocar, nós vamos continuar com a adoração. Mas que nós possamos guardar, a igreja, que nós possamos guardar tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado neste lugar. Eu acho lindo a dedicatória, como começa o livro de Apocalipse. Ali quando o Senhor começa a se dirigir às 7 igrejas. Sabe, muitas vezes tem pessoas que acham ali as 7 cartas duras, mas eu vejo como uma prova de amor. Isso aqui tá bom. Isso aqui pode melhorar. Não deixa o inimigo te enganar. Não deixa o orgulho tomar o lugar. Vocês são ricos, vocês são prósperos, mas eu estou aqui. A essência, a forma de prevalecer, de sermos intensos, de queimarmos. Não tem outra forma, igreja, é o Evangelho de Cristo. E no momento em que nós entendemos o valor da nossa dívida, aquilo que Ele nos perdoou, aí sim, nós estamos aptos a falar de dívida. Com muitas vezes aqueles que nos devem. Essa parábola que está em Mateus, ali no capítulo 18, Jesus fala ela como uma ilustração para explicar para os seus discípulos sobre perdão. Só consegue perdoar aquele que entende o quanto foi perdoado. O quanto é perdoado. Porque senão nós acabamos agindo exatamente como aquele homem. Foi perdoado em algo impagável, mas não consegue perdoar uma coisinha assim, Vamos ficar de pé. Vamos fechar os nossos olhos. Fala com Deus. O Senhor está neste lugar. O seu Santo Espírito está neste lugar. O Espírito Santo de Deus, ele tem o poder, igreja, de falar com todos e no individual ao mesmo tempo. Eu creio de coração, igreja, que o Senhor falou com você. Assim como Ele falou comigo.
e que nós possamos entender o amor de Cristo em nos corrigir, em nos avisar, em nos alertar. Ah, pastora, eu já entendi, pastora. Eu sei que de nada de mim muda a minha aceitação diante de Deus. Eu sei, pastora, que eu sou salvo pela graça. Sabe, igreja, mas muitas vezes nós olhamos para aqueles que ainda não entenderam, para aqueles que ainda não tiveram acesso a esse conhecimento, a essa revelação de Deus, e muitas vezes nós olhamos de cima para baixo. Mas sabe o que nós precisamos entender? Que a nossa raiz, igreja, é pecaminosa. E se aqui nós estamos, é porque todos os dias nós somos sustentados por Deus. Sabe, igreja, muitas vezes nós olhamos assim, pessoas que tiveram um dia na presença de Deus, pisaram no Santo dos Santos e por algum motivo, por alguma decepção, por alguma perda, não sei, igreja, por uns motivos que colocou na cabeça, que permitiu entrar no seu coração, se afastou. E aí muitas vezes nós olhamos e julgamos. Mas nós precisamos ser gratos todos os dias a Deus, porque se nós estamos de pé, é porque Ele nos sustenta. E que nós precisamos ter no nosso coração uma chama que arde não apenas para nos mantermos de pé, mas para que nós possamos ser força na vida das outras pessoas também. Senhor, o Senhor tem me sustentado. Ah, Pai, a minha raiz é pecaminosa, Senhor. Ninguém peca da noite para o dia, Pai. É algo que já existe dentro de nós, mas que a cada dia o Senhor tem nos ensinado a dominar, Pai. A cada dia, Senhor, o Senhor tem nos ensinado, Pai, a prevalecer em espírito, dominando a carne, meu Deus. Ah, Pai, que assim também eu possa ser um instrumento usado por Ti na vida de outras pessoas, ó Deus. Ah, Pai, que eu não venha dar o espaço no meu coração para o orgulho, Senhor. Ah, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem me proporcionado ter, viver, sentir, possuir, adquirir. Ah, Pai, que eu tenha sempre a noção e a total convicção de que vem de Ti. Nada é meu, Senhor. Nada é meu, Pai. E que assim como foi na vida do apóstolo Paulo, Pai, aquele homem que tinha tantos títulos, Pai, aquele homem que tinha tantos motivos para se vangloriar, Senhor, mas no momento em que ele conheceu a Ti, Pai, tudo aquilo perdeu sentido, Pai. Que assim também seja nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos não apenas entender, Pai, que nós possamos não apenas falar, mas que as nossas atitudes, Pai, sejam condizentes com a nossa fala, Pai, com o nosso pensamento, Senhor. Ah, Pai, que o que nós temos de mais valioso em nossas vidas é a Tua presença, Senhor. E que nada nem ninguém, nada, ninguém, nada venha nos afastar de Ti, ó Deus. Ah, Pai, que possamos ser, Senhor, no individual e no coletivo, como um corpo, uma igreja, Senhor. Uma igreja agradável aos Teus olhos, ó Deus. Uma igreja dependente de Ti, Pai. Uma igreja que saiba valorizar aquilo que tem valor para Ti, Senhor. Ah, Senhor, que nós não venhamos a ser surpreendidos no grande dia, Pai. Ah, Senhor, que quando nós começarmos a andar nos corredores do céu, Pai, em direção a Ti, Pai, que nós possamos encontrar ali coisas, pessoas que também têm valor para Ti, Senhor. Ah, Pai, não nos deixe ser enganados, Senhor. Não nos deixe dar valor naquilo que não tem valor para Ti, Pai. Não nos deixe adorar ouro falso, Pai. Nós queremos o ouro que tem valor para Ti, Senhor. Ah, Pai, nos ajuda a termos as nossas vestes limpas diante dos Teus olhos, Senhor.
Pai, que nós não venhamos ser apenas aparência, mas que a nossa essência, Senhor, a nossa essência, Pai, seja como a tua essência, Senhor. Pai, que nós venhamos ser realmente imitadores de Cristo. Não são títulos, Pai, não é barulho, Senhor, não é ajuntamento, Pai, é adoradores, Pai, são adoradores, Senhor, é adoração, Pai, é gratidão, Senhor, é amor, Pai. Nós queremos declarar, Senhor, o quanto o Senhor é suficiente em nossas vidas. Ensina-nos, Pai. Senhor, nós aceitamos o Teu convite, sim, nessa noite, Pai. Assim como o Senhor chamou João e mostrou como é a visão do céu, como é ver de cima, como é ver com os Teus olhos, Senhor. Nós aceitamos o convite essa noite, Pai. Nos mostra como o Senhor vê, Pai. Senhor, nos mostra, Senhor. Nos ajuda a sermos sábios, Pai, a saber esperar, Pai. Nos ajuda a lidar com o tempo, Pai. Senhor, esse mal do século, a ansiedade não faz parte de nós, Senhor. Nos ajuda a sermos conformados em Ti, ó Deus. Nos ajuda a sermos pacientes, Pai. Nos ajuda, Pai, a olharmos como João olhou, Pai. Ele não se sentiu só, mesmo estando exilado numa ilha, Senhor. O Senhor se revelou a ele, revela-se a nós, ó Deus. Pai, revela-se no individual, Senhor. Pai, que o Senhor possa entrar nessa noite onde o homem não pode entrar, Senhor. Pai, que o Senhor possa fazer aquilo que só a Tua palavra tem o poder de fazer, Senhor. A palavra que cura, que liberta, Deus. A palavra que o tempo passa, mas o efeito não muda, Senhor. Céus e terras passarão, mas a Tua palavra não passará. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a falar, Pai. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a Te adorar. Ensina-nos a sermos intensos, Senhor. Intensos, Pai. Intensos, Pai. Senhor, nós nada temos a mostrar para ninguém senão para Ti, Jesus. Ensina-nos a sermos humildes e mansos, Pai. Ensina-nos a Te buscarmos de todo o coração, Pai. Senhor, que nessa noite nós possamos sair daqui, Pai, assim como nós estamos fascinados por Ti, e permanecermos fascinados por Ti, Senhor. E quando a luta vier, Senhor, que nós venhamos a permanecer fascinados por Ti, Jesus. Nada muda, Pai, nada muda, Senhor, porque a única coisa que nós temos a certeza que ninguém pode tirar de nós é a nossa identidade de filho. Nós Te amamos, Jesus. Estamos aqui por Ti e para Ti, Senhor. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. E que tudo, Pai, absolutamente tudo, feito nesse ministério, feito na vida de cada um de nós, Pai, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.